Então, o que eu quero ler está em João, no capítulo 21, no Evangelho de João, e a partir do verso 1, aonde diz assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Título da mensagem: Segue-me. E o tema da mensagem: Jesus está aqui. Você crê nisso? Enquanto eu estava aqui falando, me preparando para subir neste lugar, Deus falava de um grupo de irmãos que entrou aqui nessa noite, dizendo que hoje seria o último dia que ele viria para a igreja, que ela viria, que está cansado, que está desanimado. Mas Deus trouxe uma palavra para a tua vida, e eu queria começar dizendo assim, que como que é impressionante quando Jesus, entre aspas, se ausenta de nós e nos deu o sentido de não sentirmos a sua presença, ouvirmos a sua voz, não enxergarmos os seus milagres, suas providências, nos afastarmos da sua presença e começarmos a sair dos seus caminhos e a começar a voltar para a velha vida e para o velho homem. Isso, irmãos, está em nós. É de nós. É da nossa personalidade. Como acabamos de ouvir aqui o tema do Jeová Nissi, que estará aqui no próximo domingo, como é fácil nos distrairmos. Então, a coisa mais difícil para um cristão hoje é permanecer no caminho, sem ouvir a voz de Deus, sem sentir a sua presença, dando tudo errado. É difícil permanecer na presença de Deus, firme mediante essas coisas. E como é fácil, irmãos, abandonarmos o Senhor por causa disso, achando que Deus nos abandonou, achando que Deus deixou de falar conosco, achando que Deus deixou de se fazer presente, quando na verdade é nesta hora que o Senhor mais te está dando força. É nesta hora que o Senhor mais me dá força. É nesta hora que nós entramos aqui e falamos: Deus, hoje é o último dia, eu não vou vir mais, não quero saber mais, porque está dando tudo errado na minha vida. Está dando tudo errado no meu casamento. Está dando tudo errado na minha empresa. Está dando tudo errado no meu relacionamento. Está dando tudo errado na minha vida financeira. Está dando tudo errado dentro da minha empresa. E é fácil deixarmos o Senhor. Mas eu encontro na palavra de Deus, aqui no Evangelho de João que se fazia presente aqui, que conta essa própria história, eu encontro aqui e eu vejo aqui um Deus diferente. Eu vejo aqui um Deus que ele começa a caminhar, ele começa a se manifestar, e ele vai atrás dos seus discípulos para resgatar 7 discípulos, para resgatar 7 homens, 7 famílias. Em nenhum momento Jesus, ele vai dizer: porque você me deixou, eu vou te deixar. Porque a Bíblia diz assim, que Jesus, tendo amado os seus, ele amou até o fim.
Jesus vai te amar até o fim, vai te amar até o fim da tua vida, até o momento em que você descer à sepultura. Jesus vai te amar, vai caminhar contigo e Ele vai, naquele último dia, no dia do seu aparecimento, dar a ordem para que você se levante, para que você passe a eternidade com Ele. Eu tinha uma mensagem para falar sobre eternidade, essa mensagem estava pronta, mas o Espírito Santo nos guiou por outro caminho. E se tratando de eternidade, a eternidade a gente acha que passou a surgir, a história, a teologia da eternidade passou a surgir quando Jesus, ele surgiu na história do Evangelho, mas na verdade é muito longe essa história de eternidade. A gente vê Adão ali depois da queda, o homem sai da presença de Deus e ele tenta voltar para a eternidade procurando agradar a Deus, como o sacrifício de Abel que agradou no lugar do sacrifício de Caim. E por que a oferta de Abel agradou? Porque Abel fazia a vontade de Deus, procurava agradar a Deus pela sua postura. A gente vê também, falando de eternidade, a história de Ana, que diz que Deus é aquele que tira a vida e torna a dar, faz descer a sepultura e de lá faz sair. O que é isso senão Ana está falando de eternidade? A gente vê Jó, como pregou aqui o pastor Renato no domingo passado, e eu me surpreendi que eu estava ali prestando atenção na palavra, e Jó fala uma coisa para sua esposa. Ele fala assim: você está falando como uma doida. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Então, quando Jó estava falando receberemos, Jó está falando de eternidade. Mas este é um detalhe que tem que ficar focado na tua vida, na minha vida, porque nós vivemos para a eternidade, nós nos movemos para a eternidade, obedecemos a Deus para a eternidade, seguimos a sua palavra para a eternidade. Então você acha que uma lutinha, como diz o apóstolo Paulo, né, a leve e momentânea tribulação que nós passamos nesta vida que é passageira, você acha que pode te tirar da presença de Deus? De jeito nenhum, meu amado, de jeito nenhum. Jesus vai te amar até o fim. Então não temas a luta que você está passando, a prova que você está passando, a dificuldade que você está passando, porque no tempo determinado Jesus vem. E quando Jesus vem, Ele muda a tua história, Ele muda o teu quadro, a tua circunstância, e você sai adorando a Deus dessa situação. Creia nisso. Então, Pedro e alguns dos discípulos, na ausência de Jesus, fizeram isso. Jesus chama Pedro e ele fala assim, em Lucas capítulo 5, quando diante da pesca maravilhosa que eles tinham realizado, Jesus chega para Pedro e fala assim, vinde a mim, segue-me, e eu vos farei pescadores de homem. Em outras palavras, o que Jesus estava falando? Abandona a sua profissão, abandona a sua velha vida, abandona o seu velho homem, porque a partir daqui eu vou começar a fazer coisas novas. Pegou essa palavra para a tua vida? A partir daqui vou começar a fazer coisas novas. Você crê nesta palavra? Jesus está mandando dizer para umas pessoas aqui, a partir daqui vou começar a fazer coisas novas. Mas Pedro se perde no caminho. Como nós, às vezes nós nos perdemos. Nós nos perdemos no caminho que o Senhor põe para a nossa vida.
E a primeira coisa que Pedro faz quando ele tem aquele sentimento de ausência de Jesus, ele fala assim no versículo 3, vou pescar. O mesmo Pedro que Jesus falou, sai dessa vida, porque eu vou fazer de você um pescador de homem. Jesus tinha falado isso para Pedro, e a palavra diz que Pedro tinha 2 sócios. Um se chamava Tiago, o outro se chamava João, 2 filhos de Zebedeu. Aí quando Pedro fala, vou pescar, quem vai com ele? Os sócios. Vamos lá, estamos com você. Então a primeira opção de uma pessoa quando volta, quando ela sente que ela está caminhando sozinho, parece que Deus não está com ela, parece que Deus não está ouvindo, não está falando, e a impressão que ela tem é que ela está tão longe, que a primeira atitude que ela tem é se afastar. A primeira atitude que ela tem é tomar a opção e tomar a rotina do velho homem. Aquela rotina que estava lá atrás. Deus nunca nos manda olhar para trás. Jesus nunca nos manda olhar para trás. Deus tem aversão de pessoas que olham para trás. Porque quando a palavra diz assim, aquele que lança a mão no arado, que é o meu caso, que é o teu caso, lança a mão no arado, lança a mão no evangelho, lança a mão que abre mão de tudo para o evangelho, que abandona lá atrás o velho homem e quer voltar, não é apto para o reino de Deus. Deus destruiu uma nação todinha, porque essa nação, quando foi tirada do Egito, ela começou a olhar para trás e lembrar de que lá no Egito ela comia pepino, lá no Egito ela tinha uma vida boa, lá no Egito ela comia carne, e que mesmo diante de uma intercessão poderosa como de Moisés, que aparentemente aplacou a ira de Deus, lá na frente Deus destruiu todo mundo. Só entrou Josué e Caleb na terra prometida. Deus falou para Moisés, vou destruir toda essa nação, Moisés. Moisés peita a Deus e fala assim, o Senhor vai destruir toda essa nação? E o que vão dizer do Senhor? Não conseguiu converter este povo, por isso o Senhor destruiu. Deus, a princípio, ouviu a voz de Moisés, mas chegou uma hora que não deu. Então, quando eu e você, nós que estamos aqui agora, nós abrimos mão do nosso passado e entendemos que Jesus pôs diante de nós um caminho, não tem alternativa, meu irmão. Não tem alternativa, minha irmã. Eu tenho que fazer aquilo que Eliseu fez quando recebeu o chamado de Elias para ser um profeta. Cortar todo o vínculo com o passado. Quebra as carroças, mata os bois, destrói as fazendas, para não ter motivo para voltar atrás. Porque Jesus vai fazer de tudo pela tua vida. Jesus vai fazer de tudo pela tua causa. Jesus, ele vai fazer de tudo para te restaurar, para mostrar para você que ele é contigo e que a situação que está diante de ti hoje não é nada se comparado com aquilo que ele vai fazer. Receba isso, meu amado. Deus confiou em você, a tua família. Deus confiou em você, os seus amigos, os seus parentes, para a pregação do evangelho, para anunciar as boas novas, para orar por eles, para clamar por eles,
Se está acontecendo alguma coisa, é porque é hora de clamar, é hora de dobrar o joelho, é hora de pedir direção para o Espírito Santo e não voltar atrás. Porque Deus não é homem para que se arrependa. Quando Ele te escolheu, Ele sabe do teu potencial, porque Ele pôs em você o seu espírito de poder, de ousadia, de intrepidez. Então, se você voltar atrás, aqueles que estão com você também vão. Então Pedro, quando ele torna para trás aos seus amigos que estavam com ele, disse: nós também vamos com você, Pedro. E sabe o que acontece com aqueles que voltam atrás? Ele não está apto para receber as bênçãos de Deus. E aí eles vão passar a noite inteira pescando, mas não vão trazer nada, não vão atrair nada, porque eles, além de achar que estão só, ainda voltaram para trás. Não tem como Deus operar. Não tem como Deus agir, porque aquele que crê em Deus aquele que se aproxima de Deus, melhor dizendo, deve crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você se aproximou de Deus, se você acredita em Deus, se você está aqui por causa de Deus, então você tem que acreditar que Ele tem coisas para te dar. Tem coisas para realizar na tua vida, tem coisas para realizar na minha vida. Muito mais do que aquilo que eu e você planeja, deseja, quer. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que eu sirvo. Sem a presença de Jesus, é fácil se perder e andar por caminhos que não vão dar em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Pedro deixou Jesus. Quando Jesus estava aparecendo, não era a primeira vez, Jesus tinha aparecido mais 2 vezes para ele. E mesmo assim, o que Pedro faz? Ele vai começar a voltar para a sua velha vida. E esqueceu o chamado, esqueceu a sua vocação, esqueceu que agora a vida que ele está caminhando é uma vida diferente. Então é muito difícil, mas não é impossível. Então o versículo 1 do capítulo 21, olha que está escrito: tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos. Então ele vai atrás, simplesmente porque os discípulos se perderam no caminho do Evangelho. Não perca o foco, não perca a visão que Deus te deu, o teu chamado. Pastor, que chamado é esse? Para servir. Pastor, que chamado é esse? Para ser um cristão, para ser santo, e ser santo é ser separado. Então acabou aquela vida velha. Você é uma nova criatura. Somos uma nova criatura. Não vivo mais eu, não vive mais nós, não é mais eu, não é mais nós, mas é Cristo, é Jesus. É Ele quem comanda agora, é Ele quem está no comando, é Ele quem está na direção, é Ele que faz realizar as coisas, é Ele que tem projeto, é Ele que tem plano, é Ele que sabe o que é melhor. É Jesus, é Jesus, é Jesus. A nossa vida a partir daqui é Jesus, amado. Eu vou pescar.
a atitude de quem se perdeu. Voltar atrás, buscar referência lá atrás, buscar velhas referências, começar de novo lá atrás. O que você vai fazer lá atrás? O que você está olhando para trás? Por que você quer voltar? Você que está aqui nessa noite, que Deus está dirigindo esta palavra, por que você quer voltar? Você está selado, você está prometido para a eternidade. Então você vai viver a sua vida, você vai descer à sepultura, mas você vai descer com Jesus. Então Jesus se aproxima, e quando Jesus se aproxima, ele não é reconhecido. Por quê? O coração ali já não estava mais desejando Jesus. A mente já não pensava mais em Jesus. Aí Jesus, no versículo 4, a Bíblia diz assim, mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Por quê? Se perderam, se distanciaram, não reconheciam mais. É muito fácil, irmãos, é muito fácil se distrair com este mundo. É muito fácil ser engodado. É muito fácil esfriar, porque nós temos uma carne que luta, que peleja para nos tirar da presença de Deus. Nós temos um corpo dotado de pecado. A minha carne, ela quer pecar, ela quer estar longe da presença de Deus. A minha carne, ela quer viver quanto mais longe de Deus, melhor. Por quê? Porque o pecado vive em mim. O pecado vive em você. Mas isso não quer dizer que nós temos que viver no pecado. O pecado viver em nós é uma coisa, agora nós vivermos no pecado é outra, bem diferente. O pecado vive em nós por causa da natureza de Adão. E o pecado vai esfriando, vai tirando da presença de Deus. Quando eu entro na igreja, quando está se tocando louvor, quando está sendo ministrado a palavra, e eu me encontro apático, e eu me encontro distraído, e eu me encontro com coisas, com o celular na mão, vendo coisas que não tem nada a ver a prestação de culto a Deus que eu vim oferecer aqui, é porque alguma coisa está errado com a minha vida. Alguma coisa está errado com a tua vida. Porque você tem que sentir a presença de Deus aqui, porque a palavra mostra que Deus está aqui neste momento. Deus está aqui neste momento. E eu volto a dizer, a coisa mais difícil de acreditar que Deus está aqui neste momento é quando eu não consigo ouvir, não consigo ver, nem sentir, nem tocar. Mas Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui porque Ele falou para Jeremias, eu velo para cumprir a minha palavra. E o que diz a palavra de Jesus? Aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estou e lá eu me manifesto. Então, se você veio aqui nessa noite, saiba você que Jesus vai se manifestar. Fique atento para você sair daqui levando para a tua vida a tua bênção. O que é que você veio buscar de Jesus aqui nessa noite? Pastor, eu nem sei. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui nessa noite, você acredita?
Tem desses? Tem. Eu já fui desses. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o motivo de eu entrar aqui dentro? O que eu vim buscar? O que eu vim fazer? Eu vim adorar a Deus, vim buscar uma bênção, vim pedir algo para Deus. Eu tenho que ter um motivo para entrar aqui. Vim adorar a Deus, simplesmente eu tenho que ter um motivo. Porque senão, se eu entro aqui pelo meu trabalho, se eu entro aqui pelo vazio da minha vida, se eu entro aqui porque não tenho outro lugar, não tenho outra amizade, não tenho para onde ir, não vai acontecer nada. Você não entrou aqui porque lá na tua casa não tinha nada para fazer. Eu não entrei aqui para gastar meu tempo. Eu vim aqui para adorar a Deus. E o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu coração. Eu vou receber esta palavra, porque eu quero ser curado. Eu quero ser restaurado, eu quero ser renovado, eu quero ser avivado, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero viver uma vida de adoração a Deus, para que adorando a Deus, Deus se agrade de mim e também me abençoa. Jesus se aproxima, mas eles não o reconhecem. E quando Jesus se manifesta, meu irmão, o reconhecimento é instantâneo. Quando Jesus se manifesta na tua vida, você sabe que é Jesus. Quando Jesus realiza um milagre na tua vida, você sabe que é Ele. Quando Jesus faz algo, você sabe que é Ele, porque a pessoa de Jesus é inconfundível. A pessoa de Jesus é incomparável. Você sabe que é Ele, você sabe por quê? Você sabe quando Ele está agindo? Porque Ele pôs dele dentro de você. Ele está dentro de você. Então, nesse exato momento, enquanto você está aqui, Ele está falando com você, Ele está direcionando você, Ele está te conduzindo, Ele está alertando a tua memória e dizendo: ei, eu estou aqui, eu quero te abençoar. É assim que Ele faz. Quando Jesus se manifesta, o conhecimento é instantâneo. Versículo 6. Então disse Jesus: lançai a rede do barco, lançai a rede à direita do barco e achareis peixe, porque eles não tinham pegado nada até então, porque eles estavam longe de Jesus, não reconheceram Jesus, mas Jesus veio buscá-los. Jesus veio te buscar nessa noite. Jesus veio resgatar a tua vida. Jesus veio te renovar. Jesus veio te fortalecer. Jesus veio aqui fortalecer a aliança dele com você, te encher do seu espírito. A história se repete, irmãos, percebe? Lucas 5 se repetindo novamente na vida de Pedro, na vida de Tiago, na vida de Tomé, na vida de João. E aí, quando João, um dos filhos de Zebedeu, que era apegado a Jesus, que a Bíblia diz que era o discípulo amado de Jesus, quando Jesus fala, lança a rede, eles lançam, e a história se repete dos peixes, o João automaticamente fala: Pedro, é Jesus. Jesus é irreconhecível. Quando Ele começar a realizar na tua vida proezas, você vai saber que Ele nunca te deixou, nunca te abandonou, que Ele ainda caminha com você, ainda que seja na dificuldade que você está vivendo hoje. Ainda que seja na escassez, ainda que você passou a noite inteira acordado, ainda que você não teve o resultado da tua vida nesses últimos dias, Ele vai mostrar para você que Ele está contigo, não te deixou,
não te desamparou por uma hora sequer. Por uma hora sequer. Quando Jesus se manifesta, o reconhecimento é instantâneo. Jesus disse: lance a rede à direita e achareis peixe. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse: Pedro, é o Senhor. Deus está te despertando nessa noite. Deus está te renovando. A palavra vai te despertar, a palavra vai te renovar, a palavra vai restaurar a tua alma nesta noite. Abra o teu coração, porque Deus está falando com você. Deus me trouxe aqui nesta noite para falar esta palavra para você e para mim, que Ele está presente na nossa vida, ainda que não estamos vendo nada, ainda que não estamos sentindo nada. Onde Jesus está, amado, há avivamento. Jesus, Ele quer nos avivar. Quando a luz, o brilho do Evangelho, aquele entusiasmo, aquela força de vontade, aquele desejo de querer ser cheio, bate, é porque Jesus está chegando perto para acender a chama do nosso coração mais uma vez, e Ele veio aqui nessa noite por tua causa. O Espírito Santo está aqui nessa noite por tua causa. Deus está aqui nessa noite por tua causa. Aonde Jesus está, a vida. Só Jesus tem o poder de nos alimentar e nos fortalecer. Ficar carregando uma apatia, ficar carregando o vazio, ficar andando com um sentimento de abandono, não vem de Deus, porque quando eu estou na presença de Deus, eu estou alimentado. Quando eu estou na presença de Deus, eu estou fortalecido. Quando eu estou na presença de Deus, eu estou renovado. Quando eu estou na presença de Deus, eu sou feliz. Quando eu estou na presença de Deus, eu tenho resposta de oração. Quando eu estou na presença de Deus, eu caminho sentindo a sua presença. Eu não tenho medo de nada. Não tenho medo da dificuldade financeira. Não tenho medo da situação caótica do meu país. Não tenho medo do governo corrupto que estou vivendo. Eu estou em paz com o meu Deus, porque eu sei que o meu Deus está cuidando da minha vida. Nunca te deixarei, nunca te desampararei, diz o Senhor para a tua vida. Ele não te deixou, Ele está com você, e nessa noite Ele está te alimentando, Ele está te dizendo que Ele vai agir. Olha o que Jesus fala no versículo 12: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava lhe perguntar: quem és tu? Você conhece o teu Senhor assim como Ele te conhece. Você sabe do que Ele é capaz de fazer pela tua vida. Você já teve experiência com Jesus. Você já se alegrou com Jesus. Você já viu o milagre de Jesus. Você sabe o que era andar com Jesus. Porque Jesus já te alimentou. Jesus já fez milagre na tua vida. Então é hora de se levantar
e ver mais uma vez o poder do teu Senhor agir sobre ti, meu amado, agir na tua casa, na tua família, nas tuas finanças, tocar na vida do teu filho, na tua saúde. Ele é poderoso para mudar o teu quadro. Ele é poderoso para mudar a tua história. Veio Jesus, no versículo 13, veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Quando Jesus pergunta para eles: vocês têm alguma coisa aí de comer? Qual foi a resposta? Não. Não temos. Porque sem Jesus não tem como ser alimentado. Sem Jesus não tem como ter a alma saciada. Sem Jesus não tem como ter paz na alma. Sem Jesus não tem como matar a sede. Sem Jesus, tudo que resta na minha vida e na tua vida é um vazio do tamanho do universo. Nada preenche, só Jesus, só Jesus, só Jesus. E se você tem Jesus, você pode estar passando pela maior luta da tua vida que você já enfrentou. Você tem que ter paz, porque você sabe que no momento certo Ele virá em teu favor. Ele foi atrás de 7 homens, mais uma vez, nunca vai desamparar. Jesus nunca me desamparou, nunca me abandonou. Eu já abandonei Jesus, pelos meus pecados, pelas minhas fraquezas, pelas minhas dúvidas, pelas minhas incredulidades. Mas Jesus, pela sua graça e misericórdia, sempre esteve presente, falando para mim: se levanta, saia dessa situação, acorda, se desperta, me busca, ore. Só tem 2 meios, amado, de você sentir a presença de Jesus: orando, se santificando. Só isso. E só tem um meio de você matar a sua carne: jejuando. Mata ela. Mate a tua carne antes que a tua carne te mata. Deus te chamou para estar perto, para estar junto. Jesus te salvou para estar junto dele, coladinho com ele. Se ele for para a direita, você vai. Se ele for para a esquerda, você vai. Se ele for à frente, você vai. É para isso que ele te escolheu, te chamou, colocou em você o seu espírito, para que você seja bem-sucedido aonde você for. Então eu oro. Por que vocês estão rindo? Era para vocês falar amém. Amém, irmãos? Amém. Então Jesus, Ele tem uma maneira peculiar de trabalhar conosco. De trabalhar com você, de trabalhar comigo. Jesus tem uma maneira singular de agir na vida da gente. Na vida de uns Ele vai agir de uma maneira, na vida de outros de outra maneira, mas Ele sempre terá um jeito amoroso de se manifestar, um jeito glorioso, um jeito peculiar dele. Que Deus maravilhoso, que Deus lindo, que Deus extraordinário é esse,
que eu e você, a gente serve. Então Jesus é único, Jesus é consolador, Jesus é a resposta para toda e qualquer pergunta e qualquer situação que possa surgir no nosso coraçãozinho. Se você soubesse o quanto Ele te ama, você correria para os seus pés. Se você soubesse o quanto Ele te ama, você diria: eu não te deixo por nada nessa vida. Se você soubesse o quanto que Ele te ama, você se levantaria e adoraria a Deus e diria: eis-me aqui, Senhor, eu quero voltar, eu quero retornar. E eu finalizo dizendo: quando nos perdemos, Jesus vem ao nosso encontro, nos fortalece e nos põe de volta no seu caminho. E Ele vai te perguntar: você me ama? Você me ama, igreja? Você me ama, meu filho? Você me ama, minha filha? E aí no versículo 19 Ele fala: então vem e segue-me. Deus abençoe a tua vida, meu amado.